Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta a esse nosso querido país, Brasil, depois de uma pequena temporada em Pittsburgh, nos aventurando, presenciando aquela partida não tão maravilhosa, mas a experiência inacreditável do Sunday Night Football da semana 4 contra o Baltimore Ravens. Como vocês sabem, meu nome é Ricardo, eu vou ser o host do programa de hoje. Infelizmente, ainda não temos a volta do nosso querido Danilo Batista com a sua voz aveludada, inigualável, para a edição de número 90 deste grande programa sobre o Pittsburgh Steelers, aqui para você em língua portuguesa no Brasil. E hoje a mesa está cheia, é muito bom ver isso, ver novas caras aparecendo nesse programa. Vamos começar com ele, o nosso grande redator, o José Santos. Por favor, José Santos, se apresente hoje. Salve, salve, nação. Vamos aí para mais um podcast, segundo agora, para a gente comentar, graças a Deus, uma vitória com V maiúsculo. A gente estava precisando de uma animada aí na galera. Vamos comentar sobre como foi esse jogo aí. Temos ele que é o melhor editor do Brasil e que esteve aqui apresentando esse programa na última semana de forma primorosa, o grande Germano Coutinho. Vitória, 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 finalmente. Eu realmente estou bastante contente com a atuação da equipe e vamos embora que hoje o programa está bem legal. Ele, diretamente do norte do país, o glorioso, grande, que satisfação poder introduzir esse rapaz no nosso programa de hoje, o grande Paulo Ayrton. Por favor, Paulo, se apresente para nós hoje. Quanto tempo e que saudade, meu amigo Ricardo. Boa noite, bom dia, boa tarde, rapaziada. É um prazer estar aqui numa semana tão feliz, depois de uma vitória bonita. O ataque jogou, a defesa jogou, o Special Teams jogou. Numa semana como essa que a gente fica sonhando como Super Bowl, né? Vamos que vamos. Muito bem, como o Paulo falou, é aquela típica semana do empolgou, onde tudo se transforma depois de tantos comentários negativos que teve, de forma merecida, obviamente, depois da partida contra o Baltimore Ravens. Posso aproveitar para compartilhar até algumas sensações que eu tive após a partida quando estava em Pittsburgh, e do jeito que a gente sente pelas redes sociais, pelo Twitter, é o que estava acontecendo em Pittsburgh. Era aquela completa terra arrasada, pedindo cabeça de Keith Butler, pedindo cabeça do Mike Tomlin, questionando muito o início do Randy Fichtner, questionando o Big Ben, como sempre, muitas incógnitas em cima da defesa e uma interrogação bem grande também se o time na verdade, realmente isso tudo que a torcida esperava, isso falando tanto um coletivo na defesa de forma geral, quanto em peças individuais, do quanto a ausência do Le'Veon Bell poderia estar prejudicando o ataque, o quanto a alternativa de um deep threat, como o Martavis Bryant foi em 2017, poderia também estar fazendo falta ao nosso ataque, a falta de experiência do Randy Fichtner chamando jogadas, o quanto isso também poderia estar prejudicando a defesa. Acredito que vocês já estejam cansados, os meninos na semana passada passaram a mesma sensação que estava lá em Pittsburgh, uma defesa que a gente não conhece ainda o perfil dela, podemos dizer. Só tem impressões negativas. Depois desse jogo contra o Falcons, pelo menos veio um certo alívio. A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso ao longo do nosso programa. Para começar, propriamente dito, trazer aqui para vocês o que teve na tradicional Tony Tuesday de hoje. Então, o Tony trouxe atualizações sobre as lesões de jogadores. 2 novos nomes foram adicionados. O Terrell Edmonds e o O.J. Forte, que teve um grande jogo contra o Falcons,
foram adicionados no Injury Report. Pelo tom do Tony, nada preocupa, aparentemente, e vão ser acompanhados ao longo da semana. O mesmo vai valer para o Vince Williams, Morgan Burnett e o Hayward Bay, que já não jogaram contra o Falcons no último domingo. É aquilo de sempre, acompanhar como é que vão se sair durante os treinos. Se não treinar quarta nem quinta, já esquece, sexta... Provavelmente não vai ser um bom indício, mas de toda maneira, principalmente o Vince Williams foi muito bem substituído, tanto pela Jay Forte, em situações de terceira descida, atuou muito bem. Ontem, incrivelmente, o Tyler Matakevich não comprometeu, era esse um dos receios que a gente vinha pelas atuações que o Matakevich teve na pré-temporada. Ele não comprometeu, falar que teve um bom jogo, o Tony elogiou ele, teve um jogo sólido, fez o que a gente poderia esperar de um backup, mas queria sentir um pouco de falta de ver talvez o Matthew Thomas um pouco envolvido no plano de jogo da defesa, como era o esperado pelo panorama de treinamento que o time teve na semana passada. O Tony também elogiou bastante o Special Teams, principalmente o Roosevelt Leagues. O Roosevelt Leagues parece que toda semana fica a uma polegada de ter um bloqueio de punt como esse, e o Tony caracterizou como esse fosse a grande jogada da partida, onde dando a entender que o time garantiu de vez a vitória naquele lance, e de fato foi o que aconteceu no jogo. Com relação ao Le'Veon Bell, na semana passada o Jeremy Fowler soltou a notícia de que provavelmente o Bell vai se apresentar na semana 7, que é a semana de bye dos Steelers. Tony disse que não conversou com o Bell e não está sabendo nada com relação a isso, não tem nenhuma atualização a ser feita e que não tem nenhum contato, nenhuma conversa propriamente dita com o Bell. Bem, no programa de rádio dele foi do mesmo jeito, também comentou que não teve nenhuma notícia do Le'Veon Bell e ainda falou que mesmo se ou quando o Le'Veon Bell voltar, ele vai querer que o James Conner mantenha o ritmo no ataque e continue sendo envolvido no plano de jogo. Isso aí provavelmente a gente sabe o grau de influência que o Big Ben tem mais do que nunca no ataque nessa temporada ao lado junto com o Randy Fichtner. Então, provavelmente vai ser uma demanda que deve ser atendida. E, para finalizar esse primeiro bloco, com relação às notícias, o Tony, depois do jogo contra o Falcons, estava visivelmente irritado com as faltas que foram marcadas na partida. Teve aquela chamada do TJ Watt, bastante questionável. Teve outra chamada do Bossa, que foi bastante questionável. Só citando 2 exemplos. E o Tony, depois do jogo, na coletiva, disse que é uma piada o que a NFL está fazendo esse ano com essas faltas e que isso está custando jogos e empregos de pessoas pela liga, que a NFL deve rever isso. O Tony faz parte de uma comissão que meio que determina as regras do jogo, um comitê. O Tony faz parte. E foi veiculado pelo Ian Rapoport que, também por conta disso, o Tony estaria sujeito a sofrer uma multa pelos comentários. Hoje o Tony disse, acredito que não vai sofrer nenhuma sanção devido a seus comentários, mas no meio da torcida e entre a mídia americana, o pessoal foi quase unânime de que o Tony não está falando nada mais do que a verdade. Eu acredito que essa deve ser uma sensação que muita gente na liga está sentindo com relação à proteção excessiva no meio entre os quarterbacks. Isso mudou, tá mais moderado, mas de fato a falta que marcaram do TJ Watt beira o absurdo do que a gente possa comentar. Não sei se os amigos da mesa têm algo mais a comentar sobre esse último assunto em específico a respeito das faltas e das palavras do Tony. Vamos combinar que aquelas 2 chamadas foram uma piada, né? Ambas foram completamente absurdas e eu até agora não entendi como é que aquilo foi chamado roughing the passer. Tanto do TJ Watt quanto do Bostic, eles estavam meio que caindo, meio que tropeçaram, aí ainda tentaram sair da frente do Matt Ryan. O Bostic estava meio cambaleando quando foi levantar e acabou encostando no Matt Ryan. Então assim, já desde daquelas faltas do Clay Matthews do Green Bay Packers, né? Todo mundo na liga já vem falando o quanto essas
essas faltas de roughing the passer não fazem sentido algum, né? Não tem como você dar um sack no quarterback sem você, às vezes, inevitavelmente acabar caindo com o peso dele. Tudo bem que você tem técnicas para você fazer isso com o máximo de segurança, mas às vezes não dá, e muitas das vezes não machuca, né? Não tem como. Então, assim, a liga realmente tem que ver alguma coisa, porque essas chamadas estão custando jogos muitas vezes, assim como o Tomlin falou, custando empregos, e não tá legal não. Cara, sobre a falta do TJ Watt, eu realmente eu quero aceitar, eu quero tentar compreender a visão da arbitragem e acreditar que mesmo que por acidente o TJ Watt tenha ido no joelho do quarterback. Eu quero crer que seja isso. É óbvio que foi acidental, é óbvio que ele caiu, mas de uma maneira ou outra ele acabou indo no joelho, e é a única coisa que eu mantenho na minha cabeça para tentar entender a chamada da arbitragem, porque tirando isso é absolutamente incompreensível mesmo. Vamos seguindo na expectativa do que o nosso amigo Al Riveron vai comentar essa semana, muito provavelmente pelo que gerou pela liga. Até o próprio J.J. Watt foi no Twitter e questionou para a NFL o porquê aquela falta havia sido marcada. Então, desde aqueles vídeos que a NFL vem divulgando toda semana, explicando por que foi falta, justificando, ou até voltando atrás e corrigindo, voltando atrás no sentido de que houve o erro, obviamente não vai mudar o resultado do jogo, claramente, né, nem da marcação. Mas, pelo menos por esse lado, a NFL vem se mostrando um pouco mais flexível. Vamos ver o que é que ela vai argumentar essa semana com relação a este lance. Entrando agora um pouco mais dentro do jogo, Pittsburgh Steelers. Comentar algo, Paulo? Só fazer um adendozinho que eu acho que faltou da Tony Tuesday de hoje. Beleza, claro. Que é a situação do Antonio Brown, né? Que surgiram umas notícias de que ele não sei se ele teria sido denunciado, de que a polícia foi chamada por uma situação, que ele está sendo processado por danos, salvo engano, em um hotel, ainda durante a off-season, e o Tony falou que não sabe de nada dessa situação, mas que é algo pra gente ficar de olho aí, se a liga também vai fazer algum tipo de comentário, se essa situação do Brown pode dar alguma coisa, né? Não sei a opinião de vocês aí, do que vocês viram dessa situação. Eu particularmente ficaria um pouco chocado apenas exclusivamente por conta do tempo que isso se transcorreu. Isso aconteceu em abril, veio ao público agora. Aparentemente, o Brown ficou muito irritado porque ele alegou que roubaram $80 mil e uma arma que ele estava no quarto. A polícia foi chamar, ele chamou a polícia. Enfim, foi o TMZ que divulgou essa história. A gente sabe que eles aumentam muito. E se fosse algo um pouco mais grave, a gente provavelmente já teria sabido do ocorrido bem antes. A gente só soube agora, e soube principalmente porque a pessoa na Flórida veio processar o Brown porque ele jogou móveis do 14º andar, ou de um hotel, de um prédio, enfim, e que ele se sentiu ameaçado porque quase batia nele, no seu de idade idoso, e no seu neto, que é um bebê ainda, tem 22 meses só, não lembro muito bem exatamente a idade dele agora, e pronto, teve também de um Rolls Royce do Brown que foi roubado, e 2 dias depois a polícia apareceu querendo ter mais informações, e o Brown disse que achou e fechou a porta na cara da polícia, e o assunto parece que depois daquilo ali morreu, voltou à tona agora. O Steelers disse que não ia fazer nenhum comentário a respeito disso, como o Paulo falou, o Tony também disse que não sabia de nada, e o agente do Dr. Brown, o Drew Rosenhaus, foi procurado para comentar sobre o assunto, também disse que não ia falar nada a respeito disso. Eu acho que vai ficar por isso. Eu acho que o Brown vai se acertar lá com quem quer que seja que estiver se processando ele. Obviamente essa pessoa, já falaram, é bastante rica, então não está procurando dinheiro, que é apenas os danos realmente que sejam reparados. Eu não acredito que esse assunto vá muito para frente, não. É só isso mesmo, só pra gente também não deixar passar em branco, né? Uma situação que está na mídia, mas fico na torcida aí também eu creio que não vai dar em nada não. A NFL geralmente, quando acontece algo de grande magnitude, já está com a punição antes que venha a público ou no momento que venha a público. Então, realmente não deve dar em nada pro nosso Antonio Brown mesmo, não. Então, vamos lá agora, Steelers e Falcons.
adentrar mais nessa partida do domingo. Resultado maravilhoso para nós. Pittsburgh Steelers 41, Atlanta Falcons 17. Confesso que nem nas minhas previsões mais otimistas eu imaginava que o Steelers fosse ceder apenas 17 pontos para o Falcons e ia zerar basicamente o Julio Jones da partida. O Julio Jones ia aparecer só no trash time da partida, quando o placar estava resolvido e o Matt Ryan realmente tinha que tirar todos os coelhos da cartola, quisesse fazer algo. O Julio Jones, quando a partida estava pegada no primeiro quarto, foi anulado pelo Joe Hayden. Nenhuma recepção na partida. Pouco antes de iniciar a partida, eu comentei com vocês no Twitter, eu não achava que o time ia vencer esse jogo, justamente porque o Matt Ryan estava muito on fire, vinha de uma sequência muito boa, apesar das derrotas, vinha de 11 touchdowns, uma média de 350 jardas por jogo, e a defesa do pass rush dos Steelers funcionou bastante. Com isso em mente, o que foi que mudou para vocês daquela partida apática, um dos piores jogos que a gente tenha testemunhado, e eu, infelizmente, testemunhei isso fisicamente no Heinz Field. O que é que mudou no Steelers desse jogo contra o Baltimore Ravens para esse jogo contra o Atlanta Falcons para vocês? Antes de todo mundo comentar, eu vou apenas resumir uma palavra. Tudo. Muito bem, Germano. Muito bem, Germano. Para mim, se não fosse resumir uma palavra e tivesse que resumir em duas, indo na linha do Germano, eu falaria Mike Hilton. É incrível como a volta dele deu uma liga na defesa e realmente fez a unidade toda funcionar como uma engrenagem. Ele foi efetivo ajudando no pass rush, ele foi efetivo ajudando na cobertura, e isso potencializou a performance de todo mundo na secundária. Até o Art Burns jogou bem nesse jogo, o Sensible jogou bem nesse jogo, o Cameron Sutton jogou bem nesse jogo, até o Brian Allen, que foi subido do practice squad e foi pro jogo de última hora, jogou bem nesse jogo. Terrell Edmonds, assim, é incrível como você encaixa ele a peça ali e muda tudo. É óbvio agora, depois desse jogo, para mim o nosso corner número 2 tem que ser Mike Hilton. Você pode usar Art Burns e Corey Sensible em outros pacotes de defesa, mas do lado de Joe Hayden tem que ser Mike Hilton. Eu acho que, na verdade, como corner número 2, foi em termos de importância, né? Porque isso realmente, não tem dúvida, ele é insubstituível no papel dele ali, até pelo feeling que ele tem no jogo, pelo feeling que ele tem nas blitzes, mas realmente é o Joe Hayden que faz isso tudo andar. O Atlanta Falcons vem com 2 recebedores de elite e o Hayden consegue anular um por conta, e é um trabalho excepcional dele. É bom ter um cornerback assim. As pressões foram boas, as blitz foram boas, mas em várias jogadas contra a nossa defesa de outros tempos, se fosse um Antoine Blake ali, se fosse o próprio Burns em cima do Julio Jones, a gente sabe que em algum momento ele ia estar correndo só para 30, 40, 80 jardas, e a performance do Hayden anulando o Jones por muito tempo. A primeira recepção do Julio Jones foi numa jogada já com 6 segundos, 7 segundos, com o Ryan correndo para fora do pocket, passando contra o movimento do corpo, e o Jones teve a inteligência de voltar para a bola, porque antes disso mesmo, foi um passe ali que o Hayden também não tinha mais o que fazer, porque antes disso, a performance dele foi excepcional, foi necessária para nossa defesa. O Mike Hilton, excelente nas blitz e ok na cobertura. Tem uma jogada de fourth down, acho que é o último passe do Matt Ryan no jogo, que o Sanu tá sozinho, porque o Mike Hilton tá correndo 2 jardas atrás dele e o Ryan erra o passe. Ou seja, para mim são esses erros do Mike Hilton em cobertura que ainda me fazem não ter essa confiança toda nele. Ele é um ótimo jogador para blitz, ele não perde muitos tackles pro tamanho dele, consegue fazer o serviço sujo ali, mas ele ainda tem suas falhas de cobertura sim. Bom, uma questão que eu gostaria também de destacar em mudança de um jogo para o outro é a questão do pass rush, porque contra os Ravens nós vimos que o pass rush não conseguiu produzir muito bem, que, como eu falei no podcast anterior, ele apenas conseguia produzir quando enviava blitz, ou seja, tinha mais de 4 jogadores indo atrás do quarterback adversário, e nesse jogo a gente viu uma coisa diferente. A gente viu o nosso pass rush, o four-man rush, como se chama, conseguir sozinho criar pressão.
conseguimos criar pressão no Matt Ryan. Durante várias jogadas ele ficou preso no pocket, ele ficou bastante ameaçado, e o quanto mais a gente consegue botar pressão para cima do quarterback adversário, mais fácil torna o trabalho da nossa secundária. E também gostaria de destacar as blitz, porque é um aspecto muito importante do nosso jogo, da nossa defesa. O Mike Hilton, como vocês bem falaram, jogou bem, especialmente nas blitz. É um cara que eu diria que é um especialista em vir pela blitz ali na posição de cornerback. É um cara que, vez ou outra, o Tom e o Chris Butler estão mandando atrás do quarterback adversário. Então eu fiquei bem feliz, porque foram 6 sacks totais do jogo. O TJ Watt teve 3, o Hayward teve 1,5, enfim. Foi uma produção bem legal do nosso pass rush nesse jogo, tanto no four-man rush, só com 4 jogadores, como em via no blitz. Então eu fiquei bem feliz com isso aí. Dentre tantas e tantas críticas que a gente pode e deve fazer ao Kit Butler, algo positivo nele tem, que é justamente essa questão de blitz. Ele sabe como desenhar blitz. E a partir do momento em que esse time consegue ter uma obediência tática, a gente vê os resultados positivos dentro do jogo. Foi assim, claramente, no domingo. Mas algo, como sempre, preocupa a gente. Me preocupa, pelo menos, que eu acho que a defesa ela é muito kamikaze. Mas kamikaze em qual sentido? Ela tem suas limitações técnicas, obviamente. A gente sabe que principalmente o miolo da defesa, aquela parte central, vou botar o Vince Williams, vou botar o Bostic, se for botar o Ed Forte, que tá com hype, se botar o Matthew Thomas, que a torcida tá querendo muito ver ele em campo pelo que apresentou na pré-temporada, mas enfim, sei lá, que for botar dentro do que a gente tem hoje, a gente sabe que é a parte mais vulnerável, mais fraca na defesa e que não foi reforçada da forma que a gente esperava durante a off-season. Com isso em mente, volto a falar essa questão de ser kamikaze. Uma hora ela vai ser exposta, como já foi temporada passada, naquele jogo contra o Ravens, que o Huntley teve o jogo da vida e a gente teve que correr atrás para poder vencer. O Blake Bortles também expôs muito bem a gente. O Matt Ryan, no touchdown para o Mohamed Sanu, expôs também novamente a gente nessa questão. E a pergunta que eu quero jogar para vocês é: até que ponto a gente pode se aproveitar da defesa com essa postura, se arriscar mandando blitz e contar que o Joe Haden vai estar lá cobrindo o principal adversário do adversário e que nem o Ari Burns ou o Mike Hilton, como o Paulo já falou, que tem também suas deficiências de cobertura, não vai comprometer lá atrás, junto com o Sean Davis, Terrell Edmonds e tudo mais. É uma questão de necessidade, Ricardo. Eu não tenho dúvida que a secundária vai comprometer uma hora ou outra, assim como ela tem feito durante essa temporada. Então, para mim, é uma questão de necessidade. A gente precisa botar pressão no quarterback adversário, porque, como eu falei, quanto mais pressão a gente consegue botar, menos tempo ele vai ter para fazer o passe, menos tempo ele vai ter para analisar a secundária, como é que ela tá, quem é que tá livre, quem é que não tá, e a possibilidade do quarterback adversário cometer erros vai ser maior. Então, e claro, o trabalho da nossa secundária vai ser menor. Simplesmente, eu tô repetindo muito isso, mas é verdade, é uma necessidade. A gente sabe que a nossa secundária é nosso ponto fraco na defesa, isso aí pra mim não tem dúvidas. Temos nomes bons, o Joe Haden é sensacional, o Sean Davis tá tendo uma temporada legal, o Terrell Edmonds é um rookie, mas enfim, tá tendo seus jogos bons e seus jogos ruins, enfim, mas com certeza é a nossa maior deficiência na defesa. Então, é mandar blitz do mesmo jeito, é botar pressão do mesmo jeito, porque assim a gente diminui a quantidade de big plays que a nossa defesa cede. Pelo menos é o que eu acredito. A gente tem que tentar botar pressão no quarterback adversário para que a gente acabe não sofrendo tanto quanto a gente sofreria sem essas pressões. Para mim, de novo, e pela última vez, é uma questão de necessidade. Eu acho que essa defesa kamikaze, para dar certo, passa por 2 pontos essenciais. E o primeiro de todos, eu até esqueci de comentar como algo
algo que melhorou muito, que é os tackles perdidos, né? Tem uma jogada do Terrell Edmunds que a gente comentou na hora no grupo, que foi um mano a mano que o cara recebeu no meio do campo e o Edmunds quase perdeu o tackle e era uma terceira descida. E a principal diferença do jogo do Ravens pro jogo do Falcons é essa, provavelmente naquele Sunday Night, e ali era um tackle perdido e um ganho de 30, 40 jardas, entendeu? Então é essencial para esse tipo de defesa que o homem mais perto da bola faça o tackle na hora. O segundo ponto pra mim é enfrentar um quarterback que nem o Tom Brady, é o de sempre. Ou então, nem precisa ser um Tom Brady, mas um cara que nem o Blake Bortles mesmo, que vá, nossa defesa que vá progredindo no campo de pouco a pouco. Contra uns menos móveis ou mais inexperientes, vai funcionar? Sim. Mas quando você pegar um quarterback que não tenha problema em ganhar 4 jardas de cada vez, que seja preciso, ou que nossa defesa esteja num dia ruim e perca muitos tackles, já começa a dar errado. A minha opinião é mais ou menos um misto do que o Germano e o Paulo acho. Eu acho que, pra mim, o que o Keith Butler tá fazendo ele tá indo na onda do que tá dando certo. Ele olhou pro elenco dele, ele viu o que deu certo nas primeiras partidas, ele falou, a minha defesa deu mais certo quando eu consegui usar o Mike Hilton criando pressão, botei o Joe Hayden marcando o principal recebedor dos caras e liberei a galera para fazer pressão no quarterback. Então é isso que ele tá fazendo. Ele falou, eu achei esse jeito de jogar, é esse jeito que eu vou jogar. Só que isso não vai funcionar contra todo quarterback. Pode funcionar semana que vem contra o Bengals? Pode. A gente sabe que o Andy Dalton não é nenhum quarterback estupendo de maravilhoso, ele tem as falhas dele. Basicamente, o Bengals tem um grande recebedor que é o AJ Green, tem outros que estão aparecendo nessa temporada? Tem, mas a estrela do time é o Green. Então, provavelmente o que deve acontecer é o Keith Butler vai colar o Joe Hayden no Green, vai mandar o Mike Hilton para pressão de novo e vai tentar fazer a mesma coisa que fez com o Falcons. Agora, o problema é que ele não tem peças para mudar esse esquema. Se ele quiser passar para um esquema de marcação homem a homem, passar para um esquema de marcação de cobertura, todos os outros disponíveis, Art Burns, Corey Sensible, Cameron Sutton, todos eles estão desprestigiados por conta das últimas atuações, não tem aquela confiança, aquela capacidade de marcar homem a homem, de você ter aquela confiança para assim, não, eu posso deixar o passe passar na direção do Burns, porque eu sei que o Burns vai fazer alguma coisa para pelo menos dificultar a recepção. Não existe essa confiança. Então acho que no momento ela é kamikaze sim, de certa forma, porque a gente ou vai por tudo ou por nada, e eu acho que por enquanto a gente não achou nenhuma outra forma dessa defesa funcionar. Ou funciona assim ou simplesmente não funciona. E se for para ceder big play, pelo menos com um padrão de jogo ou com um padrão de jogo nenhum, acho que é melhor pelo menos a gente continuar num padrão de jogo. Muito bem. Mudando um pouco o lado agora, a gente destrinchou muito bem a defesa. Paulo levantou um ótimo ponto com relação aos tackles perdidos. Era para ter sido anteriormente. Sim, passei diretamente por isso. Talvez seja a principal lição que o Dick LeBeau tenha deixado. Seu legado é aquele velho tackle the catch, foco em fazer o tackle na hora da recepção. Isso a gente conseguiu ver, felizmente, no jogo contra o Falcons. Mudando o lado para falar agora do ataque, que foi muito bem após o início nos 4 primeiros jogos, principalmente no início da partida. Destacar aqui para vocês que tanto nas 4 primeiras semanas o Steelers não passou da primeira descida. Na semana 1, 2 e 3 foi um 3 and out contra o Ravens, ao 3 and out porque teve o fumble do Vance McDonald logo na primeira campanha. A gente logo deixou o Ravens em uma posição bastante privilegiada. E no jogo contra o Falcons a gente passou com postura diferente. Fitzner, tendo um pouco mais de experiência, provavelmente sentou muito mais, na verdade, com o Big Ben para que isso fosse mudado. A gente sabe como isso é crucial no início da partida. A gente viu como o time começar de forma desconcertante no sentido de não estar todo mundo na mesma página. O Steelers já começar perdendo por 14-0, 21-0, por 10-0. Como foi nesse início de temporada, não ajuda em nada, não ajuda o time a ter um equilíbrio de jogo, poder misturar ataque e defesa, tem que fazer o Big Ben lançar 50, 55 passes por jogo, e isso a gente não quer ver, isso não beneficia a gente.
de maneira alguma. E o Mike Tomlin falou sobre isso bastante na semana passada, que as situações de jogo levavam eles a mandarem o Big Ben lançar todos aqueles passes e não usarem o James Conner como queriam. E ver o ataque muito bem distribuído na partida, ver ele usando muito bem tanto o Vance McDonald quanto o Jesse James juntos em campo aberto, ver formações com essa variação, ver o James Conner aberto como recebedor, o Big Ben jogando empty, a OL que vale que a gente já vem destacando isso desde semanas anteriores. No Pass Protection, muito bem, anularam o Vic Beasley, não foi citado o jogo todo, a gente sabe que o Vic Beasley é um dos melhores pass rushers da NFL, o Gilbert anulou o Vic Beasley, não deu chance nenhuma a ele, tudo acabou gerando que o ataque pudesse ter um jogo melhor no segundo tempo, porque no primeiro ainda enfrentou um pouco de dificuldade, principalmente o Big Ben ainda não estava conseguindo essa conexão com o Antonio Brown. E o segundo tempo do Big Ben específico foi impecável, foi perfeito. É o Big Ben que a gente espera ver. Quais mudanças vocês mais gostaram de ver no ataque para esse jogo contra o Falcons e que veio a nos beneficiar com a vitória? A mudança mais significativa foi o que você já falou, Ricardo. Foi uma maior imersão do James Conner no plano ofensivo, no plano de jogo do ataque. A gente correr mais com a bola, a gente botar mais a bola nas mãos dele, foi para mim essencial, por várias razões. Uma delas é porque quando você corre com a bola, você deixa a defesa mais honesta. Ou seja, a defesa não vai sacar que você vai lançar 50 vezes por jogo. Ela vai ter que lhe respeitar mais porque o jogo corrido é realmente uma ameaça. Outra coisa, come mais tempo de relógio. Quando você passa muito a bola, você acaba dando mais tempo de relógio para o ataque adversário. E como a gente sabe que a nossa defesa é o nosso ponto fraco, quanto mais o nosso ataque ficar com a bola, quanto mais ele comer o relógio, melhor. Ainda mais se pontuarmos como pontuamos nesse último jogo. Então, se eu tiver que destacar um ponto positivo do ataque nesse jogo contra os Falcons, foi a ressurgência do jogo corrido. O Conner teve mais de 100 jardas terrestres, jogou realmente muito bem. Então, para mim, o jogo corrido, o destaque que o jogo corrido teve nesse jogo foi um ponto positivaço nesse embate contra os Falcons. É uma coisa que vai ter que continuar até o final da temporada para que a gente tenha cada vez mais sucesso, para que a gente ganhe cada vez mais jogos. E você vê que foi uma coisa que foi um esforço coletivo do time, né? Você não via só a OL fazendo o papel realmente de criar espaços para a corrida. Você via os tight ends, embora eles não foram muito usados no jogo aéreo, né? O Jesse James só pegou 2 passes, se eu não me engano. Posso até confirmar aqui. Isso, o Jesse James pegou 2 passes, o Greenbow pegou 1 e o McDonald pegou 1. Não dá nem 60 jardas se somar tudo. Mas você vê como eles fizeram um esforço ali de um bom bloqueio, principalmente o Greenbow bloqueou muito bem, abrindo espaços para as corridas. O Knicks também veio muito bem nos bloqueios, abrindo caminho para o Conner. Então você vê que foi um esforço da parte ofensiva inteira do time de realmente falar, não, a gente tem um cara aqui atrás que é o running back, ele é bom, vamos usar isso a nosso favor. Nós temos uma linha ofensiva que é grande parte do salário do nosso time, que é de elite, vamos usar isso a nosso favor. E usar mais o jogo corrido como arma surpresa, como vários passes que o Big Ben conseguiu conectar. Foi em play action, justamente porque usando o James Conner melhor, deu aquele medo para a defesa do Falcons de podia vir a corrida e perder um tackle, o James Conner ia assumir e ia ganhar 10, 15, 20 jardas, como ele fez em algumas jogadas. Então o grande destaque do ataque foi realmente envolver o James Conner e usar mais o jogo terrestre. Outra diferença nesse jogo também foi que a gente começou com a bola, porque normalmente a gente estava começando na defesa e nem me atentei se proposital ou não, a gente começou com a bola e foi bom pro ataque não ter a desculpa de começar perdendo. Nós já começamos o jogo 7-0 atrás, 14-0 atrás. Não, a gente começou com a bola, pôde executar o plano de jogo, colocar as bolas na mão do Conner e o Conner realmente
claramente é aquele cara que ele precisa do ritmo, ele precisa entrar no jogo, sentir o jogo. Tudo bem que a gente não tá falando da melhor defesa do mundo, porque o Falcons sofreu com muitas lesões, mas mesmo assim foi um jogo para dar confiança no jogo corrido. Ele quebrou tackles que parecia que estava jogando no colegial, e foi muito bom para dar essa confiança. O ataque foi equilibrado, e foi um bom ponto também que o José destacou, mesmo sem uso dos tight ends, foram pouquíssimo usados pro que estava acontecendo antes. O próprio Greenville teve uma recepção igual ao Vance McDonald, que é um cara que vinha muito bem desde que voltou de lesão. Tá mesmo sem a conexão Ben-Brown funcionar no primeiro tempo, e deu para ver que eles voltaram do intervalo com a intenção de fazer isso andar, de fazer isso funcionar, né? A minha decepção mesmo continua sendo o James Washington. Eu sei que ele é rookie, mas a gente esperava uma contribuição maior dele, que não vem acontecendo. Mas enfim, no segundo tempo o Ben e o Brown voltaram daquele jeito, né? Naquele primeiro touchdown dele, o curto, se vocês verem, eles usam a mesma jogada, e a única diferença é como o Brown, na jogada do touchdown, ele ganha o lance na linha de scrimmage. É impressionante o trabalho dele, o trabalho de mãos dele ali contra o corner, nos 2 touchdowns inclusive, mas nesse primeiro é legal de ver, porque na jogada anterior ele perde o lance no início também. O cara consegue tirar ele da rota, e quando o Big Ben faz o passe, o corner tá em cima dele. Na segunda jogada não. O Brown ganha na linha, e aí, meu amigo, acabou. Na hora que o Ben manda o passe, o Brown tá lá onde ele tem que estar, sozinho, ganhou a rota com tranquilidade contra um novato, ou seja, ele usou essa experiência. Repetindo a jogada, provavelmente ele só falou, vamos marcar de novo, que esse cara não vai ganhar de mim 2 vezes. E foi o que aconteceu. Então é legal ver esse equilíbrio, sim. É legal ver que a gente conseguiu um jogo sem o mundo estar caindo nas costas do Ben. Embora ele, com erro ou sem erro, venha tendo uma temporada de MVP, né? Quase isso pelos números, mas é importante ver que o ataque tem equilíbrio. Aquela última jogada ofensiva do primeiro tempo é uma prova de porque nós temos que ter equilíbrio. O ataque não pode dar a bola 50, 60 vezes na mão do Big Ben. Ninguém tem explicação pro que aconteceu ali, seu braço cansou, se foi algum tipo de cãibra mental mesmo, ele tentar forçar aquele passe pro Antonio Brown. Mas poderia ser um lance que viraria o jogo contra a gente, que viraria o momento. E graças a Deus não deu nada, né? Glória a Deus. Foi... Glória! Glória! Agora que já foi eliminado da eleição, já pode. Aquele lance ali foi... pro intervalo você pensar, porra, será que o fim de Big Ben realmente... não vou nem me estender muito nesse assunto. Só falar uma coisa aqui. Eu abri um outro grupo de NFL que eu tenho com os amigos, eu fiquei com vergonha daquele lance, bicho, eu não tinha o que falar. Não tem. Não tem muito o que dar explicação, né, bicho? Esquece e bola pra frente. Esse nosso último bloco aqui é aquele que tinha respondido a uma das questões que a audiência mandou, que o Igor questionou a respeito do trabalho do Randy Fitcher nos primeiros jogos, e se realmente o problema era essa falta de equilíbrio no ataque. A gente destrinchou bem esse ponto agora, Igor, espero que eu tenha deixado bem claro para você essa questão. Nós temos aquele momento em que contamos com a participação de vocês, a gente solta lá no Twitter, para mandarem suas perguntas, o comentário e tudo mais pra gente. Então, vou começar aqui pelo grande Diego Avaristo, que toda semana está aqui conosco, e ele quer a pergunta de $1 milhão, que é: como acabar com essa instabilidade da defesa? É que a gente tem tocado nesse assunto, o Germano mais precisamente, que como é que posso falar? Eu vou deixar você falar, Germano. Recupere o ponto que você falou da defesa, por gentileza. Cara, foram tantos que você vai precisar ser um pouquinho mais específico.
Posso destacar algo hoje da Tony Tuesday? Para responder essa pergunta? Ele falou que a gente ganhou o jogo pelos Big Boys, entendeu? Eu acho que a nossa defesa passa por nossa filosofia defensiva passa por 2 pontos muito importantes, absolutamente dependente dos Big Boys. A nossa secundária poderia ser Patrick Peterson, Chris Harris, Joe Hayden e Marcus Letmore e Trey Davis White. Não importa. Primeiro, a nossa linha defensiva tem que comer os bloqueios contra o jogo corrido. Os nossos linebackers não podem estar tendo que fazer o block shed para fazer o tackle. Até porque se o linebacker está fazendo o block shed para fazer o tackle, o ataque já ganhou 5 jardas, 6, 7, 8, entendeu? O segundo ponto importante é o ponto que deu certo nesse jogo, o pass rush. O Bud Dupree não apareceu? Não. Mas o Hayward apareceu, o Tweet apareceu. O Hargrave apareceu, o TJ Watt fez um dos jogos da vida. Ou seja, são 2 pontos essenciais. Primeiro, a linha defensiva, e quando eu falo linha defensiva, são os 3 gordos e o Dupree e o Watt tem que comer os bloqueios. Eles necessariamente eles não podem ser empurrados. Eu adorei a sua definição. Eu achei maravilhoso. Os 3 gordos, o Dupree e o Watt. Que maravilha, rapaz. Parabéns, porra. Puta que pariu. Que definição massa. É só o pessoal gordinho, só. Não, eu faço questão de agora em diante, quando eu for me referir a Hayward, a Tweet e a Hargrave, eu vou falar os 3 gordos. Os 4, né? Ou melhor, os 5, porque quando o McCullers entrar na equação, a gente vai ter que falar os 5, porque ele vale por 2. Tem os 3 patetas e são os tie-ends, agora os 3 gordos. Os 3 gordos. Vou falar que isso é uma herança do nosso saudoso Fernando Torquato, viu? Ele que chama os rapazes de gordo. Falo isso com todo respeito. Eu teria uma vaga lá com ele, estou no peso. Mas, enfim, a performance dos nossos 3 gordinhos ali são essenciais para parar a corrida. Às vezes nem que eles não façam o tackle como o Brad Kissel e Aaron Smith não eram de fazer tackles também, mas eles têm que comer os bloqueios para os nossos inside linebackers conseguir parar a corrida cedo. E a pressão contra o quarterback é algo que todo mundo consegue ver, né? No dia que funciona, a nossa defesa vai forçar turnover, a nossa defesa vai parar o ataque, a nossa defesa não vai ceder muitos avanços. Tudo bem, foi... Ô, Ricardo, deixa eu só adicionar uma coisa, porque é o seguinte, a pergunta em si sobre a instabilidade, eu acho que talvez eu também adicione o seguinte, como eu sempre falo nos podcasts, uma das coisas que mais me incomoda na defesa são os erros mentais. A gente, jogo após jogo, comete vários erros mentais, a gente falha na marcação, sempre tem um jogador livre, sempre tem um jogador de defesa que está no lugar errado, enfim, isso sempre acontece. E aí os jogadores de defesa vieram a público dizer que eles iam tentar deixar a defesa um pouco mais fácil de ser compreendida, iam tentar fazer o básico e tal, para não ocorrer os erros de comunicação que estavam ocorrendo, e por aí vai. Então, para tentar deixar a defesa mais sólida, para mim o principal seria acabar de uma vez com esses erros mentais. Porque assim, a gente sabe que a secundária não é tão boa, a gente sabe que a secundária vai ser de big play uma hora ou outra, isso é fato. Mas contanto que eles não sejam do big play por erro somente e puramente deles, ou seja, um erro de marcação esdrúxulo, 2 jogadores marcando a mesma zona, enfim, essas coisas, contanto que isso não ocorra, a defesa vai melhorar bastante. Então, para mim, um dos pontos principais quanto a isso, para evitar essa suposta e clara, na verdade, essa clara instabilidade que a nossa defesa tem de vez em quando, é evitar os erros mentais. É com que os jogadores, principalmente a secundária, não facilitem o trabalho do ataque adversário, apenas isso. Porque por mérito a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer, por mérito do ataque. Mas por demérito da nossa defesa não pode acontecer, ou pelo menos tem que ocorrer o mínimo possível. Muito bem. Uma pergunta agora, que na verdade eu vou fazer uma mistura aqui, porque no fundo, tanto o Gildo Augusto, um grande abraço para você, Gildo. Ao final do programa a gente vai estar falando sobre o partida contra o Bengals e comenta sobre sua pergunta. Então, foi uma pergunta que o A.L. Soares, o grande José Ortiz e o Antônio Oliveira, no fundo,
fizeram e com relação a algum nome que o Steelers possa, seja trocar o Le'Veon Bell. Já foi reportado que o Steelers tem esse interesse, apesar do Le'Veon Bell ter dito no final de semana que não quer ser trocado, ele quer jogar no Steelers, por alguma razão, vai entender a cabeça desse cara. Ou seja, trazendo alguém do mercado. Vocês enxergam um desses cenários acontecendo ainda para essa temporada? Eu acho que só em caso de lesão. No nosso estado atual, com os free agents que estão disponíveis por aí, eu não vejo ninguém sendo contratado e duvido muito que alguma troca pelo Bell deva acontecer. Não por conta que talvez não haja vontade do Steelers. Eu acho que o Steelers já aceitou que realmente não vai conseguir chegar no valor que o Bell quer e que já está se acostumando à temporada que vem realmente não ter ele mais no elenco. Mas eu acho muito difícil uma troca acontecer para um time, talvez mais para frente com algum time querendo realmente garantir, né, uma corrida boa nos playoffs ou no final da temporada, porque a gente sabe um jogador de elite como o Bell, ele faz uma diferença, nem que seja só por 3, 4 jogos, ou até um pouco mais. Mas eu acho muito difícil trocar para um time sem que esse time tenha garantia de que na próxima free agency o Bell vai assinar de novo com eles, porque não é isso que vai acontecer. Eu também não tenho... Eu acredito, não acredito que vai acontecer nenhuma troca. O cara mais próximo que eu acredito assim, que possa ir para outro time, na verdade, é o Artie Burns. Ok, ele tá participando, ok, ele tem seus momentos, mas até agora ele é uma escolha de primeira rodada que falhou. Então, se alguém for rodar, é ele por alguma escolha no draft, e também depende muito da evolução do Brian Allen. Além disso, eu duvido muito que vai acontecer, até porque o valor de mercado do Bell eu acho que não é o que os Steelers esperam. A gente precisa de outro pass rusher. Não. A esperança é que o Ola volte, né? Então eu acho que a gente vai com o que tem mesmo, e é isso aí. O próprio Bell, como o Zé falou, se for rodar é ano que vem por uma sing and trade, entendeu? Agora mesmo eu acredito que ele vai ficar até o fim com a gente. Nada mais a comentar. Faço das palavras dos amigos as minhas. Pessoal, e para registrar aqui o abraço ao pessoal do Tampa Bay Buccaneers Brasil, que nos mandaram uma mensagem bastante efusiva, agradecendo a vitória em cima do Cleveland. O Browns tá na minha cabeça. Em cima do Atlanta Falcons, nesse final de semana, o Alexandre Denez, que está sempre conosco, um grande abraço para vocês, obrigado pela participação, pessoal. Gostaria de ter muito mais o feeling do Danilo para poder explorar um pouco mais as perguntas de vocês, mas isso é uma habilidade que a gente vai se desenvolver ao longo de episódios como o Danilo faz isso de maneira perfeita. Vamos agora para as partes de considerações finais e aquele matchup de sempre que a gente espera ver da partida contra o Cincinnati Bengals agora no final de semana. Partida de divisão, partida que a gente popularmente chama, fazendo analogia com o futebol, aquela partida de 6 pontos. A gente não tem nenhuma vitória em 2 jogos dentro da divisão e a gente sabe que isso é o que decide no final uma vaga nos playoffs. Então, os outros 2 times, só gosto de fazer esse destaque sobre a partida, eles veio meio que extremamente mordidos de temporadas anteriores. O Ravens vinha de 3 derrotas consecutivas para nós. O Chiefs vinha também da sequência onde a gente eliminou ele dos playoffs e acabou com a sequência invicta deles na temporada passada. Então, ambos os times veio com essa sensação de que precisavam vencer os Steelers para matar fantasmas do passado. E o Bengals vem uma temporada muito boa até agora, 4 vitórias e 1 derrota. Acredito que pouquíssimas pessoas imaginavam que o time viesse tão acertado como está nessa temporada. E talvez eles, dentre os times citados, é o que tem mais fantasmas com a gente, por conta daquele jogo de playoffs alguns anos atrás, onde eles implodiram no final do jogo e a gente acabou vencendo na casa deles. Então, com tudo isso em mente, eu gostaria que os senhores, junto com a consideração final, cada um
já desse o matchup para esse jogo, começando por você, nosso querido amigo José Santos, por favor. Eu tô animado para esse jogo, sabe? A gente sabe que Steelers e Bengals sempre é um jogo muito pecado, principalmente na história recente, um jogo muito físico, de muita rivalidade. E eu tô um pouco no empolgou ainda da nossa última vitória contra o Falcons. Como eu disse antes, eu acho que em questão da defesa, eu acho que a defesa vai fazer mais ou menos o mesmo plano de jogo, vai colar o Joe Haley no AJ Green e vai tentar mandar mais pressão em cima do Andy Dalton para ver se ele erra a maioria dos passes. E o meu matchup que eu vou ressaltar para essa partida, não sei se vai ser de acordo com um dos amigos, mas vai ser em relação ao Tyler Boyd contra a nossa secundária. A gente ficou preocupado nisso no jogo contra o Falcons, né? Porque a gente viu o Joe Hayden muito em cima do Julio Jones toda a partida, e a gente ficou pensando no começo do jogo, né? E quem vai marcar o Calvin Ridley, né? Vai sobrar pro Burns? Vai sobrar pro Hilton? Vai sobrar pros linebackers, pegar ele ali no miolo da defesa? Vai sobrar pro Sean Davis? E a gente ficava naquela meio assim, sem saber em quem depositar a confiança de marcar o segundo wide receiver do Falcons. Graças a Deus, essa tática de mandar pressão funcionou, e a conexão tanto com o Ridley quanto com o Jones foi muito pouca com o Matt Ryan. Então eu acho que é repetir mais disso, né? O time do Bengals se assemelha muito ao time do Falcons nessa parte ofensiva, mas a defesa dele está redondinha, a defesa dele está boa. Eu acho que é esse matchup aí que a gente tem que ficar de olho. O Tyler Boyd contra a nossa secundária. E também, por que não, né? Juju contra Burfict. Muito bem. O Paulo agora, por favor, dê sua consideração final e o matchup para esse jogo contra o Bengals. Eu vou começar falando que eu juro que eu ia falar do Tyler Boyd. Eu juro que eu ia falar. Mas eu vou escolher outra aqui. Minha primeira consideração final Não foi combinado. Não foi combinado, mas já tenho outro em mente aqui. A minha primeira consideração é a performance do Jordan Berry, em especial, e do nosso time de punt. Nessa semana, acabei de ver no Twitter aqui do Alex Kozor, aqui nos últimos 3 semanas ele teve 13 punts e os times só retornaram para 7 jardas. Ele tá com números realmente de um punter de elite nas últimas 3 semanas. Então eu quero deixar esse destaque aí, porque a gente meteu o pau demais nele nos últimos podcasts, nas últimas semanas, e que é merecido. Para trazer números, ele deu 3 punts no jogo contra o Falcons. O primeiro foi para 55 jardas, o segundo foi para 51 jardas, e o terceiro ele fez parar na linha de 1 jarda do Falcons. Pois é, então realmente foi uma semana para coroar essa melhora na performance do Jordan Berry aí. O segundo ponto ainda sobre o Special Teams é a presença do Brian Allen lá. Subiu agora do Practice Squad, ainda não ajuda muito na nossa defesa, tem poucos snaps, mas é muito rápido, é muito atlético, em várias oportunidades, inclusive nesse punch que foi parado na linha de 1 jarda, é ele que tá lá, é ele que faz a jogada. Então é a consideração que eu tenho para deixar para essa semana. O matchup não poderia ser diferente. Eu acho que vai ser um jogo que nosso ataque precisa produzir, eu acho que vai ser um jogo que o nosso ataque não pode vacilar. O Big Ben tem um histórico difícil contra essa defesa do Bengals. É uma defesa que gosta de jogar, realmente é muito física, joga homem a homem, joga com os 2 safeties lá evitando o passe longo, e os recebedores têm que ganhar contra uma cobertura bem física. E a gente agora não tem o Le'Veon Bell, então o James Conner vai ter que fazer a diferença no homem a homem contra os linebackers do Cincinnati Bengals, enquanto a nossa OL segurar. O Geno Atkins é líder da liga com 6 sacks junto com os irmãos Watt, e é por isso que o Conner e o McDonald e o Jesse James fazendo o trabalho contra os linebackers do Cincinnati Bengals são o meu matchup para essa semana, porque a gente sabe a dificuldade que historicamente o Big Ben tem em enfrentar essa defesa do Bengals, principalmente em Cincinnati. Eu ia dar uma pincelada também nesse fato da defesa dos Bengals ter jogadores bastante bons no front seven. O Geno Atkins tem, como o Paulo bem falou, 6 sacks na temporada. Acho que é o Dunlap que tem mais 4 sacks ou algo do tipo. Enfim, tem o Sam Hubbard que tá entrando ali na rotação, que tá jogando muito bem. O pessoal tem falado muitíssimo bem dele. O rookie que veio de Ohio State, né, Ricardo? E assim, é um front seven de respeito. É
O meu matchup também seria para ficar de olho nesse front seven contra o nosso jogo terrestre e principalmente o pass rush deles contra a nossa linha ofensiva, porque nós vamos precisar segurar esses jogadores para que o Ben tenha tempo para lançar, tenha calma no pocket para lançar a bola, porque na minha visão, se o Ben conseguir tiver um tempo razoável para fazer a mágica dele, ele vai fazer. Eu confio demais no Tony Brown para ficar livre. Agora que eles parecem ter voltado até aquela tal conexão Wi-Fi, né? Como o Brown falou. E também o Juju. O Juju é um cara que, para mim, é uma estrela em ascensão e um cara muito seguro ali no slot. É um cara que a gente confia bastante, tem mãos muito seguras e na disputa entre os dois e os defensive backs dos Bengals, eu sou mais os nossos wide receivers. Então, meu destaque ficaria para isso. E também uma pinceladazinha bem rápida no nosso próprio pass rush. De novo, a gente vai precisar botar pressão no Dalton para que ele tenha pouco tempo para lançar a bola, para que ele não possa castigar a nossa secundária. E eu espero que a gente de novo consiga fazer isso com apenas 4 jogadores, porque ficar mandando blitz toda hora é inviável, ninguém aguenta. E por fim, se for possível, eu gostaria que o Keith Butler adotasse um esquema defensivo um pouquinho diferente. Eu começaria o jogo com o McCullers ali no meio, eu botaria o Zach Banner também junto com o McCullers, porque eu tenho certeza que se os dois ficarem lado a lado, eles vão tampar o sol, e aí o Dalton perde os poderes dele, né? Perde os poderes dele vindo diretamente do sol. Aquele cabelo ruivo dele não fica brilhando e ele perde. É a melhor ideia do ano. Nessa hora, o Danilo, por alguma razão, deve estar pensando, rapaz, alguém se tornou do Banner. Alguém se tornou do Banner. Ai. Germano, só uma coisinha. O Banner, na verdade, ele é parte de linha ofensiva, não de linha defensiva. Não, eu sei. O importante é que ele é alto. O importante é botar o golzinho ali, né? O importante é tapar o sol. O importante é tapar o sol. É porque fazendo assim, sombra no Dalton tá bom, pô. Ganhou o jogo. É porque assim, José, a gente sabe que o Dalton, ele recebe as forças dele através da luz solar, né? A luz solar bate no cabelo ruivo, é como se por alguma razão energizasse lá aquele cabelo dele e aí dá força pra ele jogar. Por que tu acha que ele vai tão mal em jogo de prime time? Porque tá de noite, pô. Começa a escurecer, ele perde os poderes dele, entendeu? Só falta ele até brilhar igual o cara do Crepúsculo lá, né? E depois de muito tempo a gente vai ter um jogo contra o Bengals logo no primeiro horário. Porque geralmente eu sempre boto em um prime time ou naquele segundo horário. E agora a gente vai estar viajando para Cincinnati logo primeiro horário, às 14 horas, horário de Brasília, no domingo, transmissão da ESPN 2 para você. Não foi o jogo mais votado da ESPN, foi Seahawks e Raiders, mas a ESPN, a emissora, teve o bom senso de selecionar esse grande jogo, já com clima. De toda maneira, Steelers e Bengals sempre vai ter aquele clima de Libertadores, aquele jogo pesado, jogo de AFC Norte, pra torcida de forma geral se divertir, pra gente sofrer. Você sabe como o jogo tem tudo a ser bastante apertado. Minha última consideração a respeito desse jogo vai ser uma pergunta retórica que fique na reflexão dos nossos amigos aqui e de você, caro ouvinte. Quem é que vai atropelar o Kirkpatrick essa semana? Acredito que vai ser o McDonald, né? Pelo histórico, acho que vai ser o McDonald, né? Que vai depois daquele que vai pegar o Kirkpatrick essa semana, mas vamos ver quem é que vai. Rapaz, eu não duvidaria do Roosevelt Knicks, não, viu? Eu não duvidaria do Knicks, não. O pessoal vai à loucura. Ele vai nocautear o Kirkpatrick. Rapaz, eu vou fazer uma bold prediction aqui. Eu acho que vai ser o Big Ben e vai fazer um touchdown corrido. Eita, já começamos. Olha o clima do encontro. Nada como uma vitória de 40 pontos, né? Não? É maravilhoso. Lava a alma, aquela maravilha.
E o pior é que o Big Ben realmente tem começado a correr mais com a bola. Ele raramente fazia isso. Agora ele tá dando umas escapulidinhas dele lá, trotando na marcha lenta, mas tá chegando. Então, assim, vai que numa situação de jogo ele tem que fazer isso. Não é tão improvável assim, não. Contra aquela defesa do Bengals é pra você respirar. Se eu fosse a esposa do Big Ben, eu ficava preocupada, viu, que o menino tá muito rápido. Daqui a pouco tá um empolgou nele, de feito a gente aqui, é contagiado também, a gente já sabe a merda que isso vai dar, quero nem imaginar. Calma, hashtag calma. Momento calma agora. Foi isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam hoje. Não esqueçam que agora vocês podem nos ouvir e acompanhar toda a rede do Fambonanet, também no Spotify. Essa grande novidade que a gente traz para vocês. Uma demanda que vocês já vinham solicitando para a gente no Twitter de alguns meses. A gente já vinha tentando se articular há muito tempo para conseguir chegar no Spotify e finalmente, felizmente agora, a gente conseguiu. Então, é mais uma alternativa que você tem para poder seguir acompanhando o nosso trabalho. Não esquece, a gente está lá no site do fambonanet.com.br, a gente está no Google Podcast, a gente está no iTunes e estamos no Spotify. Muito obrigado novamente pela presença de todos. A gente volta na próxima semana na expectativa de que chegamos na Bye Week muito bem e com os eixos muito mais acertados do que parecia ser no início da temporada. Um grande abraço e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.